Oiê, tudo bem? Será que você está precisando conduzir reuniões em inglês? Mas como é que você faz para iniciar e conduzir uma reunião em inglês e conquistar a atenção de todos? Pois é, muita gente chega para mim e diz que morre de medo de ter que falar inglês na hora de conduzir reuniões. É uma das dúvidas que eu mais tenho nas minhas mentorias. Bom, conduzir reuniões já é um desafio, imagina fazer isso em inglês. Quando a gente fala com alguém, a gente quer sempre causar uma excelente primeira impressão. Mas quando isso não acontece, a gente acaba ficando inseguro e isso pode arruinar o restante da reunião para a gente. Talvez você não saiba, mas a parte mais difícil de uma reunião é o início, ainda mais se essa reunião tiver que ser em inglês. A gente pode dar uma pinta de que não está confortável e aí acaba mostrando que está com falta de confiança e a gente acaba tendo reuniões desastrosas por causa disso, porque daí começa a vir aqueles medos, medo de julgamento, medo de parecer ridículo, medo de que a pessoa te entenda errado. Pois é, em compensação, se você souber iniciar uma reunião engajando com a sua audiência, você começa a conversa com aquele pé direito e aí é mais fácil da pessoa engajar com você. Bom, se você já entendeu que essa dica pode valer ouro, nesse vídeo eu vou mostrar para você como é que você faz para iniciar uma reunião em inglês de maneira profissional. Eu sou a Crisley Leonel e há mais de 15 anos eu ajudo pessoas que, como você, precisam destravar o inglês para alavancar a carreira. E eu faço tudo isso através de técnicas de ensino tradicional de inglês corporativo e também através da neurolinguística, do coaching, da hipnose e da psicologia positiva. Se depois de você assistir o vídeo e quiser saber mais, é só clicar no link da descrição ou então acessar o nosso site, ocudos.com. Lembrando que esse vídeo faz parte de um dos cursos da Ocudos Academy, a sua academia de inglês corporativo. Porque hoje em dia, difícil é não falar inglês. Então, bora lá, vamos assistir o vídeo. See you later. Bye. Okay, so welcome in everyone. Nice to see you here today. And today we're going to be talking about a very important subject, how to begin a meeting, how to start a meeting in English. Então, como é que a gente começa meeting em inglês, how to start a meeting in English. You can have the microphone, you're going to be able to speak English in no time. Então, vai conseguir falar inglês. E claro, a gente começa, né, endereçando as pessoas ou conversando com as pessoas, e é importante que a gente tenha essa desenvoltura. It's important for us to develop this confidence on while we are speaking English. Yes, when we are speaking English, it's important for us to develop this confidence. E aqui muita gente pode falar assim, Cris, mas é só apresentação em inglês? Qual que é a apresentação, né? Você vai falar com uma pessoa, você vai se apresentar, você vai falar com um público, mais de 2 pessoas já é um público, já é uma audiência. It's already an audience, so it's important for us to know how to begin a conversation, ok? Então vamos lá, vamos começar aqui com algumas frases, né? E vamos passar aqui os pontos principais, the main points on how to get a conversation going. Então, como é que a gente faz para que a conversa caminhe, né? Então, os pontos principais, a gente começa com small talk. E small talk, gente, não traduza como uma conversa pequena, né? Na verdade, é aquele quebra-gelo, é aquela conversa assim que é um warming up, né? Um esquenta para a gente conversar sobre assuntos mais importantes depois que essas regras de comunicação já tiverem um pouco mais estabelecidas. Then we're going to be talking about how to welcome your audience and how to introduce yourself. Então, como você vai receber a audiência, como você vai dar as boas-vindas para a audiência. E a audiência, gente, é o que eu falei, pode ser uma outra pessoa, pode ser o seu chefe vindo de fora, pode ser um amigo que está chegando do exterior, pode ser você chegando, né, em algum lugar também e se apresentando. Então, a gente vai falar sobre isso. We're going to highlight our message. What are the important things we want to share? Então, as coisas importantes que a gente quer compartilhar. The art of small talk. Então, o que é o small talk, né? Como eu falei para vocês, não é a conversa pequena, tá? It's a conversation about things that are not important, often between people who do not know each other very well, ok? Então, o small talk é aquele quebra-gelo, né? É aquela conversa entre as pessoas que ainda não se conhecem muito bem, até para a gente entender algumas das patterns, né? Patterns são alguns dos padrões de uma conversa. Então, primeiro a gente vai entender quem é a pessoa, como é que ela fala, como é que ela se direciona com a gente. Então, é importante esse small talk. Isso eu tirei do dicionário de Cambridge Dictionary,
source. Então, source é o Cambridge Dictionary, ok? About small talk. Então, é uma conversa, é um quebra-gelo mesmo, né? Most people feel the need to get comfortable with others before jumping into a serious conversation. So then sometimes we need to talk about something and we don't feel so comfortable about speaking directly about the subject we want to speak about, ok? Parece meio confuso, né? Mas a gente, vamos dizer que a gente tem um negócio para resolver, um business, uma negociação, e a gente vai tentar entrar nessa negociação, mas a gente não começa falando de business. We do not start talking about business. Normally we are going to have some kind of introduction, some kind of small talk. O small talk aqui preferido, aqui do pessoal da Terra da Rainha, é falar sobre o weather, falar sobre o tempo, né? Então, antes da gente entrar numa conversa mais séria, a gente dança um pouquinho com a pessoa para ver, né, em que página que a pessoa tá, se a pessoa tá bem-humorada, se ela é mal-humorada, que tipo de entonação que ela tem, se ela é mais simples, mais humilde, mais arrogante. Então, a gente começa a perceber quem é a pessoa. E aí a gente usa o small talk, we use the small talk to start a conversation, and the small talk precedes a big talk, né? Então, se a gente vai trazer algum assunto, a gente normalmente fala do small talk primeiro, que é aquela coisa, né? O tempo hoje tá bom, você viu tal jogo, você assistiu o que está acontecendo em tal lugar, né? A gente normally we start by that, e hoje a gente vai aprender como fazer isso em inglês, tá bom? E aí, essa conversa que precede um big talk, antes da gente entrar no assunto mesmo, né? Então, por exemplo, vou ter uma reunião, I will have a meeting, and then before the meeting, I'm not gonna start with the meeting itself. So, for example, imagine you're going for an interview. Então, imagina que você está indo para uma entrevista e a pessoa chega e já vai falando, olha, me fala por que você acha que você é bom para trabalhar nessa empresa, você vai ficar um pouco assustado, ok? Então, primeiro a pessoa fala assim, você chegou bem aqui, como é que você está? Fica à vontade, quer um café, quer uma água, this kind of thing, okay? So we're going to learn how to do that in English today, okay? And as I bring a bit more than English, então como é um pouco além do inglês, né? Ou muito além do inglês, entre os sociolinguistas, o small talk is an important social dynamic tool. Research shows that it helps people to establish bonds and to make happier interactions. Então, já várias pesquisas dizem que o small talk, ele ajuda você a ter uma interação melhor com a pessoa com a qual você está conversando. E você tem bonds. O que é bond? Lembra daquela cola Super Bonder? Ok? Ela faz uma ligação, ela faz uma conexão, ela, né, cola duas coisas. Então, você tem uma liga melhor com a pessoa se você tiver a possibilidade de começar com o small talk, ok? E a gente usa o small talk, we use small talk in meetings, presentations, conferences, phone talk, sales, emails, customer visits, and staff assessment, ok? Então, a gente usa o small talk, né, para essas coisas. Tem mais coisas também, mas essas são as principais. E aí, como é que a gente faz com que a audiência se sinta bem-vinda, né? Como é que a gente dá as boas-vindas para a audiência e como é que a gente introduz a nós mesmos, né? Porque é esquisito, olha, eu fui tentar traduzir ao pé da letra aqui. Como é que a gente se apresenta, né? Introduce ourselves. That was weird, ok? Ficou esquisito, né? Eu falo para não traduzir aqui, eu mesma acabei lendo, falei, opa, português, inglês, opa, e não fiz o switch aqui, but there we go, let's carry on. Okay, so a way of introducing yourself, and the correct thing is introduce, é o verbo introduzir mesmo, é se apresentar, ok? So my name is, e aí o seu nome, I am the, né? E aí você fala quem você é na empresa e da empresa tal. So, my name is Chris, I am the owner or the director at Ocodus, for example, okay? Or the content director. I used to work as a pharmaceutical representative. So, my name is Chris. I am the representative at Johnson & Johnson, for example, okay? So, there we go. Esse é um jeito mais formal de falar, tá? Quando você vai realmente visitar um cliente on behalf of your company, or you are calling someone and you are talking on behalf of a company. E aí você pode também falar, né? Thank you all for coming. My name is Chris, okay? And I am an English teacher, or I am an English coach, okay? So you see which one is more related to you, your job title, whatever you want to say, okay? I am responsible for, já falei, né? Um simples hello é um bom jeito de começar. Hello, I'm Chris.
nice to meet you, ok? É um outro jeito de falar. Good morning, I'm Chris. Nice to see you here today. Eu sempre começo com esse jeito, né, de me introduzir, de falar de mim mesma, de me apresentar. Oh, hi, I'm Chris from Okudus, ok? Então a gente tem várias maneiras, vê qual que você se sente mais confortável, tá? Não existe nada aí set in stone, né? Não tem nada que tem que ser daquele jeito, você mesmo vai sentindo qual que é o mais fácil para você, ok? I am in charge of, so for example, I'm in charge of the content here at Okudus, ok? Então, eu fico responsável pelo conteúdo, ok? So I'm in charge of. Esses dias eu tive uma reunião com alguns chairs de uma empresa em Portugal e eles se apresentaram dessa maneira. Oh, I'm in charge of the operations in Portugal. Ok, and of course they were speaking in Portuguese, e aí naquela primeira reunião que a gente teve, acabamos falando em português, mas a gente já está treinando para fazer em inglês, por quê? Porque os executivos falam muito com outros países, né? E é muito importante, Portugal, na área de inovação, tem sido muito requisitado, e é interessante, né? Eles precisam falar inglês, so they have to speak English, especially with other countries, and I mean especially Dubai, Singapore, this kind of countries as well, okay? Another one that you can say, I represent Okudus, I represent Janssen Silag, I represent, I don't know, Air Liquide, I'm just thinking about the companies that I worked for, okay? All right, I represent QCL, okay, the companies that I used to work for. Or I work for Johnson & Johnson, I work for QCL, I work for Okudus. Nowadays, I'm working for Okudus, okay? All right. E aí você vai highlight the importance of your message as well. Então, o highlight, gente, pensa que um highlighter é uma canetinha dessa, né? Então, você vai deixar mais claro a importância da sua mensagem, e aí você pode destacar algumas coisas, né? Que é dar o porquê que a pessoa está ouvindo aquilo, ok? So you're going to be talking about why the person is listening to that. Então eu comecei aqui, a gente acabou começando pelos mais difíceis, né? Mas aí você também escolhe qual que é mais fácil para você, ok? So, one way we feel that you may benefit is by, outro, I hope that you see. Aí eu pus vários verbos, né? Então, I hope that you see, I hope that you learn, I hope that you discover, I hope that you find out. So here I could say, I hope that you find out how to use your business English. Né? I hope that you discover the best ways for you to highlight the importance of your message. I hope that you can learn how to welcome your audience. I hope that you will see how you can introduce yourself, ok? Aí depende o verbo que você vai estar usando, tá? Veja qual que fica mais fácil para você usar, ok? I would like to offer you ways of speaking a good English. I would like to offer you new ways of seeing this situation. I would like to offer you a tool that is going to help you in your daily routine. Ok? Então, tem várias maneiras de completar essa frase. This will allow you to... Isso vai permitir... Ó, tá vendo que eu estou usando vários verbos, né? Então, isso vai permitir a você que, né? This will allow you to... this will allow you to introduce yourself in an easy way, or this will allow you to engage better with your audience, okay? This is connected to, então aqui quando a gente está conectando assuntos, né? Oh, this is connected to what I said earlier about negotiating a good deal, okay? This is caused by, isso é causado por, né? This is caused by. This is a result of, esse é um resultado de, and this is due to, isso é por causa daquilo, ok? Do é devido, né? Então, por exemplo, quando a gente paga o imposto due tax, ok? É o devido. Okay, this is due to, então isso é devido a, okay? So due to the pandemic, we couldn't travel for 2 years, okay? This is due to my intention for you to speak a better English. I bring a lot of information here.